Nesse vídeo eu quero falar com você a respeito de tudo que está nesse slide, nesse mapa mental. O assunto é elevação de margem profunda. Eu quero te mostrar o conceito, do que se trata realmente essa técnica. Vou te mostrar a aplicação clínica, ou seja, em quais situações você pode, se quiser, fazer uso dessa manobra, dessa técnica, e ainda vou falar das vantagens e desvantagens. Em seguida vamos conversar sobre o espaço biológico. Eu acredito que se você faz restaurações no consultório, onleys, coroas, restaurações diretas e indiretas de uma maneira geral, você precisa de ter muito bem esse conhecimento fixado na sua cabeça. Você precisa de conhecer as estruturas periodontais de interesse para a odontologia restauradora. Então vamos relembrar o que é o espaço biológico. Na verdade essa nomenclatura até já mudou, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E por fim vamos construir um processo de raciocínio que vai nos ajudar na tomada de decisão de quando executar elevação de margem, quando executar cirurgia periodontal ou quando fazer associação dessas duas técnicas. Vamos começar entendendo então o que é elevação de margem. Talvez você já saiba, talvez você já execute de forma rotineira, mas pode ser que você esteja tendo o primeiro contato com esse assunto. Veja bem que o nome já é autoexplicativo. Nós temos uma margem que está localizada profundamente, isso não é tão objetivo assim, o quão profundo está essa margem. Nós temos algumas referências, e eu vou chegar nisso quando eu falar sobre as estruturas periodontais, mas o fato é que a técnica propõe elevar a margem profunda, ou seja, tirá-la de uma posição mais profunda e trazê-la no sentido coronal através do acréscimo de resina composta, justamente nessa área, nessa região que a margem está muito profunda. Os possíveis nomes para essa técnica encontrados na literatura são Deep Margin Elevation, ou DME, é a tradução direta do termo. Podemos encontrar também Cervical Margin Relocation, que seria uma realocação ou um reposicionamento da margem cervical, ou Interproximal Margin Relocation, também um reposicionamento da margem interproximal. São nomes diferentes, mas se trata exatamente da mesma coisa, da mesma técnica. Veja esse desenho esquemático, uma cavidade proximal, um dente que será preparado para uma restauração indireta e possui tecido cariado. Depois dessa cavidade toda limpa, a margem ficou ainda mais profunda e com o auxílio de uma matriz metálica, para servir de anteparo, nós acrescentamos material restaurador justamente nessa região mais profunda, trazendo a margem num sentido coronal, elevando a margem. E aí então a restauração indireta sendo cimentada. E essa linha de cimento agora nós tiramos de uma posição muito profunda subgengival e trouxemos ela mais coronalmente. E aí algumas perguntas podem surgir. Um questionamento do tipo, mas agora nós temos duas linhas, duas interfaces, uma interface adesiva profunda, onde foi acrescentada resina composta, e a linha de cimentação? É isso mesmo. Mas ou é isso, ou você vai cimentar muito profundamente, levando a linha de cimentação para uma região de difícil acesso, em que você terá muita dificuldade de remover os excessos do cimento, ou a cirurgia periodontal para reduzir a altura do osso, da crista óssea, para que aí então você tenha uma exposição dessa área e seguir com o tratamento restaurador. Um dos primeiros relatos sobre essa ideia de elevar a margem de uma cavidade, em uma margem profunda, veio desse artigo de 1998 do Didier Dietrich com o Roberto Spreafito. Não houve qualquer menção ao nome elevação de margem profunda, nem foi um artigo para descrever a técnica. Num canto ali de página, no final de um parágrafo, os autores escreveram o seguinte: em casos com margens ligeiramente subgengivais, é possível reposicionar o preparo cervical supragengivalmente pela aplicação de um incremento de resina composta sobre a margem existente. Esse procedimento deve ser realizado com isolamento absoluto, seguido da colocação de uma matriz. Depois disso, muita coisa foi escrita sobre essa técnica. E um dos artigos mais conhecidos é esse de 2012, do mesmo Roberto Spreafito, do Pascal Mani, elevação de margem profunda, uma mudança de paradigma. Que paradigma é esse? É o paradigma periodontal, de que sempre que você tem uma margem profunda, você deve tratá-la através de uma exposição cirúrgica com ou sem osteotomia, ou se não, através de movimento ortodôntico para trazer essa margem, movimentar essa margem por uma posição mais coronal. Muitas vezes essa técnica ortodôntica associada também com alguma intervenção cirúrgica periodontal, aí você aguarda o tempo de cicatrização para só depois continuar com o tratamento restaurador. Sendo que dentro desse contexto, a elevação de margem profunda é uma alternativa às outras terapias que já são consagradas e que funcionam e vão continuar funcionando, mas realmente é uma alternativa ao tratamento clássico. Vamos ver algumas situações clínicas para você consolidar bem esse conceito de elevação de margem profunda. Nesse vídeo eu não vou tratar de detalhes muito específicos da técnica, dos pormenores, mas haverá outros vídeos aqui no canal sobre elevação de margem com detalhes mais técnicos do tipo quais instrumentais, o tipo de matriz recomendado, lençol de borracha, algumas dicas de isolamento absoluto para executar essa técnica. Aproveitando o gancho, se você estiver gostando, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo. São duas ações simples, gratuitas e é uma das formas de você ajudar a divulgar o conteúdo desse canal. Veja só esse premolar, uma margem profunda, já subgengival, e que ainda há tecido cariado. Depois do isolamento absoluto e remoção do tecido amolecido,
foi realizada a instalação de uma matriz metálica, nesse caso aqui uma matriz de cobre, e a margem foi elevada através do acréscimo de resina composta. E nós temos um dente com uma configuração cavitária já praticamente pronto para moldar, e que numa segunda consulta essa cimentação vai ser muito mais tranquila de fazer, porque a linha de cimentação agora está numa posição talvez no nível gengival ou ligeiramente supragengival, já bem afastada da posição original em que ela estava. Um outro caso, agora um molar com uma cavidade proximal, com tecido cariado, uma restauração adesiva que falhou. Veja que ela solta da cavidade, antes mesmo do instrumento rotatório removê-la toda, muito provavelmente, certamente uma falha adesiva. Pode estar relacionado também com fotoativação. A cavidade foi limpa e a elevação já realizada. Veja numa vista mais aproximada, isso imediatamente após o procedimento, e a gente tem muito mais controle agora da cimentação. Um outro caso, um premolar inferior, às vezes o paciente chega com objetos não identificados, mas foi feita a remoção do tecido cariado, a parede lingual toda ruiu, porque existia resina composta, tecido cariado. Uma das margens um pouco mais profunda, aqui pode até enganar um pouco essa vista, porque está isolado, ou seja, o lençol de borracha está afastando o tecido mole, é mais profundo do que isso, sem o lençol de borracha. Adaptada uma matriz com o porta-matriz e feita a elevação de margem numa situação assim, quem faz essa técnica de forma rotineira, selamento dentinário imediato e elevação de margem, sente uma tranquilidade quando vê um preparo desse jeito, né? Nesse momento está pronto para moldar e a consulta de cimentação da peça fica muito mais tranquila do que a situação inicial da margem estando profunda. Mais um caso, o objetivo aqui é que você fixe bem esse conhecimento, esse entendimento sobre o que é elevação de margem. Aqui um caso um pouco mais extremo, a margem estava muito profunda, foi preciso associar com cirurgia, já vamos falar disso. E a margem foi reposicionada até bem coronalmente. A resina que está em contato com o tecido mole precisa ter um polimento bastante adequado para que haja uma saúde periodontal em longo prazo, mas a técnica totalmente compatível, se bem executada, com a saúde do tecido mole ao redor do dente. Aqui um outro molar, agora superior, uma situação difícil também, uma restauração que soltou, tecido cariado, foi feita uma adaptação de uma matriz metálica, a colocação de uma cunha. Normalmente não se usa cunha nesse tipo de procedimento, ela pode muitas vezes atrapalhar por deformar a matriz, mas cada caso é um caso. Aqui eu coloquei uma cunha numa região mais profunda para ajudar a adaptar melhor a matriz na superfície radicular, ali está bem profundo. Isso tudo numa primeira consulta, feito o selamento dentinário imediato associado com a elevação de margem profunda, e no dia da cimentação um procedimento muito mais tranquilo, você está enxergando toda a margem, tem um controle muito mais dessa situação. Mais um caso, um molar inferior com margem profunda na distal e na mesiolingual, com a presença de 2 pinos rosqueáveis, chega a me dar arrepio. Eu fiz uma fenda, uma canaleta no pino para remover, usei uma chave de fenda de prótese sobre implante, saiu fácil o pino. E depois o procedimento de adaptação de uma matriz, nesse caso com o porta-matriz, porque tinha uma região grande a ser preenchida. E aqui finalizada a elevação de margem e junto com o selamento dentinário imediato. E se lá no primeiro dia de elevação de margem o isolamento é realmente um desafio, em muitos casos, por conta principalmente da necessidade de um correto isolamento do campo operatório, estamos trabalhando numa região crítica, dentro do sulco gengival, onde existe o fluido crevicular. Controlar a umidade é fundamental para um procedimento adesivo bem executado, mas depois de vencida essa primeira batalha, eu digo que a guerra praticamente terminou. Você tem um momento ali de transtorno, dependendo do caso, o transtorno é grande, tem alguns casos que só de colocar o lençol de borracha você já tem uma visualização de toda a margem, e a matriz ajuda nesse afastamento do tecido mole para a exposição de toda a margem. A sua preocupação depois vai ser adaptar muito bem essa matriz para que a resina composta não ultrapasse os limites do ângulo cavo superficial, mas o jogo fica ganho. Mas de fato eu elencaria assim como uma desvantagem da técnica, se podemos colocar assim, essa complexidade técnica que pode ser de média a grande, dependendo também da complexidade do caso. Mas eu vou te dizer, quando você incorpora a elevação de margem profunda junto com o selamento dentinário imediato, é praticamente um caminho sem volta, você não quer fazer de outra forma. Eu vou fazer uma coisa para você que está no vídeo até agora e que tem interesse de aprofundar em elevação de margem profunda para se sentir mais seguro na hora de executar a técnica. Eu escrevi um livro chamado Selamento Dentinário Imediato e Resin Coating, são 7 capítulos e o capítulo 6 é chamado Associação com Elevação de Margem Profunda. Você vai fazer o seguinte, me manda um direct no Instagram, está escrito logo aqui embaixo, tem na descrição do vídeo também o link para você acessar diretamente o Instagram. Manda uma mensagem no direct do tipo,
YouTube capítulo. Só para eu me posicionar, saber do que se trata, eu vou te enviar gratuitamente o capítulo 6 para você estudar. Tem lá alguns artigos que eu comento, tem uma parte mais técnica também, falando sobre matriz metálica. Eu acho que você pode se interessar. Então eu estava falando sobre as desvantagens, né, a complexidade de se realizar a técnica para muitos casos. E outra desvantagem é a presença de uma linha de união, uma união adesiva numa região muito profunda, muitas vezes invadindo realmente o espaço biológico. E é sobre espaço biológico que eu quero conversar com você agora na sequência. Bom, eu acabei de falar das desvantagens, mas as vantagens eu já vinha trazendo ao longo dessa discussão do vídeo até agora. As principais para mim são a facilidade de moldar ou de escanear depois de executada a elevação de margem profunda, e a partir dessa vantagem surgem outras vantagens como consequência. A adaptação mais fácil da restauração indireta, é muito mais fácil fazer o isolamento absoluto na segunda consulta de cimentação, e eu adoro fazer cimentação com isolamento absoluto. E também, por consequência, uma maior facilidade de remoção dos excessos do cimento, que isso é um ponto bastante crítico, principalmente porque as nossas cimentações elas passaram praticamente todas de uma forma convencional, com cimentos convencionais para cimentos adesivos, e cimento resinoso, cimento adesivo dentro do suco pode ser um grande problema. Então, você trazendo essa margem mais acima, você tem uma tranquilidade de fazer uma cimentação adesiva muito maior, porque você tem certeza que vai conseguir isolar primeiro e, consequentemente, remover todo o excesso do cimento que foi extravasado. Mas vamos falar agora um pouco de espaço biológico, né? Então nós temos 3 estruturas periodontais que estão dispostas verticalmente ao redor do dente, que são o sulco gengival histológico, epitélio juncional e inserção conjuntiva. O sulco gengival histológico, por que histológico? Porque não é o sulco clínico. Quando você faz uma sondagem periodontal, num periodonto, vamos considerar um periodonto sadio, você não emprega uma força muito exagerada, você está sondando, na verdade, o sulco clínico, né? Você está ultrapassando o sulco histológico, porque a ponta da sonda ela entra entre as células do epitélio juncional. Inclusive num periodonto saudável, se você não colocar muita força, nem vai haver sangramento, porque o epitélio é avascular. A ponta da sonda vai parar próximo da inserção conjuntiva, mas ainda coronalmente a ela. Se você aprofundar muito a sonda, e claro, o paciente para isso tem que estar anestesiado, você vai ultrapassar todo o epitélio juncional, vai romper fibras da inserção conjuntiva e, dependendo da pressão, você chega praticamente na crista óssea. E aí, nesse caso, mesmo num periodonto saudável, vai haver sangramento, porque aí você já está no nível do tecido conjuntivo, que é vascularizado. As medidas dessas 3 estruturas são numa média, não precisa ficar tão apegado a esses valores, porque existe muita variação na população, mas o sulco histológico mede, em média, 0,7 milímetros, o epitélio juncional em torno de 1 milímetro e a inserção conjuntiva um pouco mais de 1 milímetro. Como eu disse, essa é uma média, os valores foram encontrados num trabalho clássico lá do início da década de 1960. Dessas 3 estruturas, 2 delas estão inseridas na superfície do dente, que são o epitélio juncional através de uniões por desmossomos e a inserção conjuntiva através de fibras colágenas. E são essas 2 estruturas em conjunto, epitélio juncional e inserção conjuntiva, que nós chamamos de espaço biológico. Existe, dependendo do texto, uma certa controvérsia se o sulco gengival é incluído no espaço biológico, mas isso aí é um detalhe secundário, não é isso que vai mudar o nosso entendimento sobre a inter-relação dentística, prótese e pério, tá? Mas normalmente o espaço biológico se refere às estruturas que estão acima da crista óssea, que estão aderidas à superfície do dente. E a periodontia, a dentística e a prótese sempre se preocuparam com a localização da margem cervical do preparo em relação a essas estruturas. Idealmente, para que houvesse uma condição de saúde periodontal, a margem do preparo era uma sugestão, né? Sempre foi uma recomendação para orientar os preparos cavitários, de que essa margem ficasse até meio milímetro dentro do sulco gengival, no máximo a 0,7, justamente porque essa é a medida média do sulco histológico. Dentro desses limites, a restauração não incorreria em problemas periodontais. E para aqueles preparos mais profundos, uma fratura, um tecido cariado, uma substituição de restauração que ultrapassasse esse limite, já estaria 1 milímetro, 1,5 milímetro, muitas vezes 2 ou até mais subgengivalmente, nós já teríamos aí o que chamávamos de invasão do espaço biológico. E a forma de tratar uma invasão do espaço biológico, de uma maneira geral, era a cirurgia periodontal com ou sem osteotomia, a depender de quão profunda essa margem estava localizada. Mas a ideia era sempre estabelecer uma distância de 3 milímetros entre a crista óssea e a margem do preparo,
através, muitas vezes, de osteotomia. Como eu já citei também, outra forma de resolver essa situação era movimentando o dente, fazendo um movimento de tração coronal, movimentação ortodôntica. Então essa sempre foi a visão clássica da periodontia, né, e justamente é o dogma ao qual aquele artigo do Spreafic e do Pascal Manni se refere. Esse termo espaço biológico ele foi descontinuado. Em 2017 houve uma reunião em Chicago, nos Estados Unidos, de vários profissionais, principalmente periodontistas e implantodontistas de todas as partes do mundo, para discutir, para revisar a classificação de doenças e condições periodontais e periimplantares. E foi sugerido no ano seguinte, quando surgiram vários artigos, um deles é esse, e justamente nesse texto é que houve uma sugestão para que o termo espaço biológico fosse substituído por inserção tecidual supracristal, ou simplesmente tecidos de inserção supracristais, se referindo, justamente o nome é autoexplicativo, são os tecidos que estão localizados acima da crista óssea e que se inserem na superfície do dente, a saber, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva. Então, se você quiser falar de uma forma mais atual, quando a margem do preparo está posicionada dentro dos limites da inserção conjuntiva ou do epitélio juncional, ao invés de nos referirmos a uma invasão do espaço biológico, nós falamos que há uma invasão dos tecidos de inserção supracristais. E dentro dessa questão do paradigma da periodontia e da elevação de margem profunda, muitos artigos tiveram como objetivo discutir a viabilidade sobre essa questão de fazer a elevação de margem profunda ou a cirurgia periodontal. E apesar de haver, sim, alguns trabalhos interessantes sobre esse assunto, eu já te adianto, sim, que não existem muitos estudos que estão situados no topo da pirâmide, da hierarquia das evidências científicas, para poder nos trazer uma visão mais concreta sobre se a elevação de margem profunda é superior ou inferior à cirurgia de aumento de coroa clínica. Existem, sim, algumas revisões temáticas, poucas de ensaios clínicos, mas que normalmente essas revisões agrupam estudos clínicos com alto risco de viés. E, portanto, nos resta não ter uma afirmação tão categórica, definida, tão simples assim, de que uma técnica é superior à outra. Se você estiver um pouco perdido aí com essas palavras que eu disse sobre pirâmide das evidências, viés, revisão sistemática, eu não tenho um vídeo somente sobre isso, mas um vídeo aqui no canal chamado, nem é sobre elevação de margem, chamado Cancelaram a Técnica Total Et, lá pelo minuto 10 mais ou menos, eu falo um pouco sobre a pirâmide das evidências científicas. Eu acho que você pode interessar, se tiver com vontade de entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui abaixo na descrição. Então, apesar de que não temos à disposição artigos que possam cravar de uma forma definitiva se uma técnica é superior à outra, são artigos bem interessantes que você consegue estudar por eles e te ajuda a construir um processo de raciocínio. São autores, muitas vezes clínicos, bastante experientes, basicamente da odontologia restauradora adesiva, mas que tem um entendimento grande da periodontia. Alguns, inclusive, trabalham com as duas áreas. Não há como eu fazer um detalhamento desses artigos, porque o vídeo vai ficar mais longo do que já está, mas lá naquele capítulo 6 do meu livro, que eu já te disse como você pode adquirir, tem a discussão de alguns desses artigos e você vai ter mais elementos ali com mais detalhamento, tá bom? Bom, então com base nesses dezenas de artigos que eu já li e com base no que eu tenho feito no consultório, nós vamos agora construir um processo de raciocínio que não é uma fórmula. Não quero que você fique engessado com isso, com esse organograma que eu vou mostrar. É um ponto de partida para você abrir a sua mente e começar a pensar sobre esse assunto e fazer a sua tomada de decisão. Não é a única forma de pensar sobre isso, tá? Mas a ideia de se executar a elevação de margem profunda ou a cirurgia ou uma combinação dessas duas técnicas sempre começa com uma pergunta: é possível isolar de forma absoluta, adequadamente? E por adequadamente, eu estou me referindo a conseguir inverter o lençol de borracha para dentro do sulco. Em algumas situações de margem profunda, fazendo o isolamento com um lençol de borracha de qualidade, com uma gramatura adequada, você consegue inverter para dentro do sulco, expondo a margem que estava profunda. Bom, se a resposta for sim, eu consigo fazer um bom isolamento absoluto, não tem muito mistério, nós vamos fazer simplesmente a elevação de margem profunda. Se a resposta for não, não é possível, eu estou com dificuldade de isolar e expor toda a margem, nós temos que responder uma outra pergunta: qual é a distância entre a margem profunda e a crista óssea? E como que você obtém essa resposta? Você obtém através de uma radiografia interproximal, que muitas vezes não funciona muito na prática, porque você está removendo o tecido coriado, a não ser que você tenha como fazer a radiografia ali naquele momento, e tem que ser uma radiografia interproximal, mas uma das formas mais simples é você fazer uma sondagem. O paciente vai estar anestesiado, e agora sim uma sondagem com pressão,
para você praticamente tocar a ponta da sonda na crista óssea e vai avaliar a distância da margem do seu preparo depois que ela já está limpa, logicamente, sem ter sido cariado, até a crista óssea. Se você tiver mais de 1,5 milímetro, idealmente 2 milímetros, ou na pior das hipóteses, tá? Pelo menos 1,5 milímetro, você faz um acesso cirúrgico sem necessidade de remover tecido ósseo. Para quê? Para facilitar aí sim o seu isolamento absoluto e você conseguir fazer a elevação de margem. Se a distância da crista óssea até a margem do preparo for menor do que 1,5 milímetro, muito provavelmente essa margem já está localizada dentro da inserção conjuntiva e aí é muito conveniente você realizar uma osteotomia e aqui associando com a elevação de margem, porque nós não estamos descartando a elevação, nós estamos dizendo assim, ou eu vou fazer elevação ou eu vou fazer cirurgia. Não, a tendência é você conjugar as duas técnicas para você ter uma cirurgia, inclusive, muito menos invasiva. Então, nós não vamos devolver os 3 milímetros que a periodontia sempre recomendou de distância da crista óssea até a margem do preparo. Se a gente conseguir recuperar 2 milímetros, pelo menos 1,5 milímetro, muito provavelmente você vai conseguir fazer o isolamento e aí sim executar a elevação de margem. O objetivo aqui é tirar a interface adesiva da margem profunda com a resina que você vai adicionar do compartimento da inserção conjuntiva, mas se estiver localizado na região do epitélio juncional, e aí existe uma controvérsia com a periodontia, mas existem trabalhos favoráveis no sentido de que é possível ter saúde periodontal mesmo com essa invasão, vamos dizer, do epitélio juncional. Claro que as condições para isso são uma elevação bem executada, um procedimento adesivo adequado, uma resina extremamente bem polida nessa região e para isso você tem que usar realmente uma matriz metálica. Independente da técnica, se cirurgia ou elevação de margem, o paciente tem que ter um controle adequado da placa bacteriana. Esse é o desenho assim, de uma forma de pensar sobre elevar margem ou fazer cirurgia, ou melhor ainda, associar as duas técnicas para que você tenha procedimentos mais conservadores. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários a sua impressão e te vejo numa próxima oportunidade.